Culto de estudo e oração, Igreja Batista Ágape Indaiatuba. Assim que você receber essa mensagem, se você pode divulgar, se você pode compartilhar, porque é a palavra do Senhor. Nós que estamos estudando uma carta importante, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. É uma carta realmente que nos revela alguns aspectos importantes do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Hoje nós iniciaremos em Romanos 3, a partir do verso 21. Assim que você encontrar Romanos 3, 21, se você pode se colocar em pé, em reverência ao Senhor. Romanos 3, amados. Carta aos Romanos 3, a partir do verso 21. Mas agora sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como servos, como filhos. Nós estamos aqui, Pai, para que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, continue nos revelando a Sua palavra e que fazemos para honrar e glorificar o Seu santo nome. Que o Senhor esteja, em nome de Jesus Cristo, fazendo com que a Sua palavra ela seja depositada não só nas nossas mentes, mas nos nossos corações, e que não haja impedimento. Eu repreendo nesse momento todo levante contrário, para que a Sua palavra seja dita, meditada. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja. Nós vimos a semana passada, no capítulo 3, e a carta aos Romanos, ela é extremamente estruturada nesse sentido. Praticamente todo o capítulo, ele inicia e fecha um conceito, uma ideia, uma mensagem. A semana passada, nós vimos que eu e você somos justificados. Nós nos tornamos inocentes. Nós saímos do mundo e entramos no reino de Deus. Nós entramos no corpo de Deus mediante o quê? A fé que nós temos em Jesus Cristo. Luz do mundo que foi cantado aqui, tá certo? Então quando eu tenho fé na luz do mundo, eu o quê? Eu sou justificado, eu me torno inocente. E a gente viu que esse pecado é o pecado original, tá certo? Que é quando meu espírito é religado ao Senhor. Por quê? Porque eu continuo pecando. Nós temos as nossas dificuldades. Sim ou não? Mas eu estou no corpo, eu entrei no corpo. Isso a gente vê muito em batismo. Eu tenho o batismo de arrependimento e eu tenho o batismo no corpo. Eu sou batizado no corpo de Cristo. Amém? Então, quando Jesus Cristo se tornou carne, quando Deus encarnou, através do seu sacrifício e da nossa fé, nos proporciona o quê? Vida eterna. Porque estar no corpo de Cristo significa o quê? Vida eterna com Ele.
E quem não está no corpo de Cristo, quem infelizmente não entendeu que só através do Cordeiro que nós somos justificados, infelizmente, também haverá vida eterna, só que não com Jesus Cristo. Porque vida eterna todos nós temos. Mas a grande pergunta é a seguinte: e antes de Jesus Cristo? O que acontecia antes de Jesus Cristo? As pessoas que criam, elas eram justificadas. Havia a possibilidade das pessoas serem justificadas, e esse é o nosso tema hoje. A justificação antes da vinda do Cordeiro. Então eu peço que você abra no capítulo 4 e nós vamos ver alguns versos, amados, no capítulo 4. Hoje, na verdade, nós vamos ler o capítulo 4. Não todo ele, mas grande parte dele. O capítulo 4 de Romanos, a partir do verso 1, ele começa a responder essa questão. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Eu gostaria que você prestasse atenção e lesse o verso 2 comigo. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Eu vou repetir o verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para que quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como que, igreja? Como justiça. O que fica claro aqui é que a única forma que eu sou justificado para com Deus é o quê? É a fé, não é obra. Não adianta eu vir aqui na igreja, seja qual for o meu objetivo, e fazer um monte de obra que eu espero ser o quê? Justificado. Porque a obra que eu e você temos que fazer é a obra segundo o quê? A vontade do Pai, não aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Não as ações e as atitudes que eu acho que eu tenho que ter, que eu tenho que fazer. E isso agora eu estou falando o quê? Num relacionamento com Deus. Porque nesse contexto do texto, Jesus Cristo não existia, nós estamos falando de quem? De Abraão. Então quem justifica não é obra. E aí a gente traz para hoje. Não adianta nós nos matarmos de fazer um monte de coisa na igreja, se o meu coração ele não é propenso a Deus, ele é para agradar o homem, enfim. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, ele é absolutamente cirúrgico. E ele utiliza o quê? O pai da fé, que é Abraão. Então, nada melhor do que a vida de Abraão para que a gente o quê? Entenda que Abraão, ele foi justificado, ele se tornou inocente perante a Deus mediante o quê? A sua fé em Deus. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa o que agora, amados? A vida de Davi. Acompanhe comigo o verso 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de que, igreja? De obras.
independentemente que Davi, ele prosperou, ele enriqueceu o povo de Israel, independentemente que ele gostaria de ter construído o templo, porque Salomão, seu filho, era pequeno ainda, era um jovem, que Deus falou: não, Davi, a sua mão, as suas mãos, elas estão marcadas pelo sangue, pelas batalhas. Quem estará edificando o meu templo será o seu filho Salomão. Mas, Senhor, eu quero ajudar. Claro que você vai ajudar. Então Davi, lá em Crônicas, em 2 Crônicas, o que ele faz? Ele começa a conversar com o povo de Israel. Nós estaremos construindo um templo, mas você de todo o coração e de todo... Está certo? Então a gente usa muito esse texto. Para quê? Para que a gente ore depois e para que tenha um entendimento dos dízimos. Então, na verdade, o coração de Davi, que era voltado para a obra, que era voltado para o reino, que era voltado realmente para que se fizesse um lugar exclusivo para Deus, isso não o salvou. Mas foi uma obra o quê? Maravilhosa. Mas não foi isso que salvou. É por isso que o apóstolo Paulo, não é? Ele é extremamente ungido pelo Espírito Santo. De novo, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente do que ele fez, independentemente de sua obra. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são perdoados e cujos pecados são cobertos. Porque no Antigo Testamento não tirava o pecado. No Antigo Testamento ele era coberto, é o capar, ele era coberto. O Cordeiro, quando ele veio, ele o quê? Ele tirou o pecado. Amém? Então, coisa importante, por que coberto? Por isso, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu o quê? Pecado. O bem-aventurado aqui, o que é? Aquele que é justificado. Mediante o quê? A fé. Então, na verdade, o rei Davi, o sacerdote Davi, ele foi o quê? Justificado. Ele se tornou inocente, ele foi o quê? Ele foi perdoado. Sim ou não? Nós conhecemos a história de Davi. É evidente, amados, que nós sabemos também que ele carregou o quê? Todas as consequências do pecado. Mas ele foi o quê? Perdoado. O Espírito de Deus saiu de Davi, continuou em Davi. Por quê? Porque ele cria em Davi, ele tinha um coração o quê? Voltado a Deus. E eu gostaria também de que nós hoje observássemos o entendimento da circuncisão. É pouco ensinado isso. Porque o judeu, ele se apega muito no que? Eu sou o quê? Circuncidado. E o apóstolo Paulo, ele explica de uma forma maravilhosa essa marca do judeu. Que foi o quê? Provisória. O selo do judeu, que é a circuncisão, foi provisório até o quê? O selo do Espírito Santo. Só que até hoje eles continuam sendo o quê? Selados mediante a circuncisão. Então, na verdade, Paulo, ele aborda também este tema, por quê? Porque grande parte dos romanos cristãos, eles eram o quê? Provenientes do judaísmo. Vamos lá, 9:10, Romanos 4. Vamos lá, 9:10, Romanos 4. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela também vem sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, foi-lhe atribuída, estando ele já circuncidado
ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido o quê? Circuncidado. Isso parece confuso, não parece? O que é a circuncisão? Depois de 8 dias, o menino macho se pega lá a pele do prepúcio e faz o quê? Se corta. É como se ele tirasse a fimose, certo ou não? Para que ele fique o quê? Né? Para que ele fique o quê? Totalmente descoberto. Isso evitava doenças, enfim. Mas era um selo e era um sinal de quê? Do judeu, a circuncisão. E circuncisão significa exatamente o quê? Cortar em volta. Tá certo? Então a gente está retomando isso para fazer a seguinte pergunta: a justificação pela fé é para os circuncisos? É só para eles? É isso que está falando aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. É só para eles? É só para aqueles que foram circuncisos? Olha, agora eu sou judeu. É só para eles? Não é. E aí ele continua nos tirando a dúvida. Olha lá o verso 11. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça lhe fosse atribuída a eles o quê? Também. A pergunta é, o que veio primeiro? A fé de Abraão ou a circuncisão? A fé. Amém ou não? Então, o que veio primeiro? A fé de Abraão ou a circuncisão? A fé. Porque foi a partir de quem? Da vida de Abraão, da fé de Abraão que se iniciou o quê? O povo de Deus. E por que começou a partir do povo de Deus? Porque Deus mudou a rota. Antes ele queria todo mundo, lembra? Não estava dando muito certo isso aí. O mundo estava corrompido. E ele mesmo, Deus, disse, olha, eu não vou mais acabar com a humanidade. Só que ele falou, bom, agora vamos mudar de rota. Vamos encontrar alguém que tenha o quê? Que tenha fé. Foi a partir daí que ele tirou quem? Abraão, de Ur dos Caldeus, que era uma vila, era uma cidade o quê? Totalmente idólatra. Só que Abraão, ele tinha atitudes e tinha fé em quem? No Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, a partir da vida de Abraão, que houve o quê? O início da circuncisão. É por isso, amados, que algumas cartas paulinas, até joaninas, falam o quê? Que a circuncisão não é, depois de Jesus Cristo, ela não é na carta, ela é onde? No coração. O selo que nós temos que ter, a fé que nós temos que ter, é no coração. E o judeu até hoje continua circuncidando as crianças. É o quê? É um rito deles, é uma marca, é um selo que eles julgam serem justificados pela fé. E isso não é verdade. Verso 12. Abraão, ele é também pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser o quê? Circuncidado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que naquela época havia salvação àqueles que não eram judeus, àqueles que não eram circuncidados, mas criam em Deus? Sim.
Sim. Está claro aqui. Não era só circuncidado, era o quê? Era um incircuncidado, aquele que não tinha, era o ímpio. Mas que por um motivo ou por outro foi o quê? Foi tocado. Porque é um selo, era um ritual judaico. Amém, igreja? Mas o que justificava o povo judeu na época, o que era? O que era? Era fé, não era lei. Que veio muito depois de 400 anos com quem? Com Moisés. Dá para a gente ter uma ideia? Vamos fechar hoje no verso 13. Vamos fechar hoje no verso 13. Eu gostaria de ler o verso 13, que diz o seguinte: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou à sua descendência por meio da lei, e sim por meio do quê? Da justiça da fé. Amém? Sim ou não? Então hoje eu quis, na verdade, dar, para que a gente tenha realmente esse entendimento. Semana que vem eu vou dar um exemplo. Eu não quero dar esse exemplo hoje, por quê? Porque ele vai demorar um pouco mais, né? E com esse conceito na nossa mente, a gente vai poder entender melhor uma passagem do Novo Testamento, que explica isso que eu estou o quê? Eu não estou falando nada, né? Eu só estou pegando, eu não. Que Deus quer que a gente entenda. Então, na semana que vem, a gente vai usar uma passagem que prova essa, né? Porque às vezes, a gente fica focado em Jesus, e é evidente, a gente tem que ficar focado em Jesus. Nós somos uma igreja cristocêntrica, tudo gira em torno de Jesus Cristo. Mas a gente tem que ter esse entendimento. Amém, igreja? A gente tem que ter esse entendimento. Porque o que me move e o que te move é a fé em Jesus Cristo. É o principal. É ela que salva, é ela que nos redime, é ela que nos sustenta. Sim ou não? Sim, é ela que nos sustenta. Ela que continua, sim ou não, nos sustentando para a honra e glória dele. É por isso que um dos dons mais fortes do Espírito é o dom da fé. E que a gente busque o dom da fé. Porque fé todos nós temos. Mas quando eu busco realmente, Deus ele pode me dar uma porção maior, mediante alguma circunstância. E é um dom maravilhoso. O dom da fé, eu sou inabalável. E esse é o grande objetivo da nossa fé em Deus, é que a gente seja o quê? Inabalável. Aconteça o que acontecer. E quanto mais está se aproximando da tribulação, que nós já estamos aí, mais fé nós temos que ter. Amém, igreja? Glória a Deus.